Você está alegre? Você está feliz? Aquele que está feliz, digam glória a Deus. Sabe? E sabe por que nós somos alegres? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Não há outro motivo. Não é porque tudo nos vai bem não, porque muitas vezes as situações são adversas. Passamos por lutas, passamos por provas, passamos por dificuldades. E quando servimos a Deus, não é que vai ficar tudo um mar de rosas. Não fica. Ao contrário, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Alguém disse, depois falou assim: e vós também vencereis. Não tem isso, Jesus não falou isso. Ele já venceu por mim, Ele já venceu por você. Amém? Tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu. E já nos deu com Ele todas as coisas. É o que Paulo nos fala lá em Romanos, né? No capítulo 8. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, também não nos dará com Ele a nós todas as coisas. É por isso que Paulo fala: em todas estas situações, em todas estas coisas, em tribulação, em perseguição, em luta, em calúnias, em acusações injustas, em fardos pesados para carregar, em todas essas coisas. Não sei o que você está passando, com a luta que você está passando, mas em todas estas coisas, eu vou dizer para você: você é mais do que vencedor. Porque Cristo Jesus já venceu, amém? Você só vai gozar da vitória. O mais que vencedor não é aquele que luta e vence, é aquele que goza da vitória sem ter que passar pela luta. Como assim, pastor? É porque alguém lutou e venceu. E esse alguém tem um nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ele já venceu essas momentâneas tribulações que você pode estar passando. Prestou atenção? É momentâneo. E não haverá luta nem tribulação acima da tua força. Não haverá. Porque se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, se você está passando por prova, saiba, Jesus já te deu a força, o ânimo e o vigor para vencer. Ele não vai te fazer passar por luta que você não tenha força para você sucumbir, amém? Se Ele te colocou na situação que você está passando, Ele tem um propósito. E o propósito dele está bem claro. É de te fazer prosperar. É de te fazer crescer. Ninguém, nenhum mestre, nenhum professor coloca os seus alunos na prova. A prova é algo que os alunos temem, né? Dia de prova, eu tenho que estudar, eu tenho que saber. Nenhum professor faz prova com intenção de reprovar.
a vontade do professor é que todos sejam aprovados e com louvor, amém? Sabe, quando você é colocado na prova, por Deus, por Jesus, é porque Ele já te deu a condição, Ele já te deu as armas, Ele já te deu as estratégias, Ele já te deu o ensinamento para você romper, para você vencer. Mas sabe, muitas vezes que nós sabemos, mas não botamos em prática. Sabemos, eu sabia essa matéria, como que eu respondi essa questão errada? Sabe por quê? Porque eu não pratiquei. Eu não pratiquei. Então você tem que praticar, querido. Não seja somente um ouvinte negligente da palavra. Olha, não adianta você sair da sua casa todo domingo, vir para a igreja, sentar aí, ouvir a palavra. Se você não pegar o que você ouvir e depois praticar. Professor de matemática ama exercício de fixação. Ele bota lá as fórmulas, tudo, e aí todo livro de matemática, pelo menos na minha época, né? Não sei se hoje, tem lá a matéria, tem lá a teoria, tem lá as fórmulas, e na última parte do capítulo tem lá, exercício de fixação, trocentos, para que você coloque o conhecimento, as informações, os dados que você recebeu para fazer tudo certo, amém? Não adianta, eu estudei, mas você não praticou, porque na hora da prova, querido, na hora da prova, muitas vezes você é pego de surpresa. E aí tem fatores que vão contra você. Quais os fatores? Qual o aluno que não fica nervoso na hora da prova? Não fica, muitas vezes, desesperado. Sabe uma coisa que eu já percebi? Geralmente quem vai para a prova, e domingo que vem tem prova, né? Tem pessoas que vão fazer concurso. Quem vai para a prova, tranquilo. Uma vez eu estava vendo uma pessoa, e ela foi fazer a prova da OAB. Aí o pessoal assim, você vai fazer? Vou, mas eu não vou passar não. Vou lá só para pegar experiência. Essa história de ir para pegar experiência, ela foi, fez a prova porque ela não estava com nenhuma carga emocional, nenhum peso, eu tenho que passar. Ela já estava assim, eu não vou passar, então vou lá para pegar uma experiência. Ela foi tão relaxada, não é relaxada, é tranquila. E quando saiu o resultado, de todos aqueles amigos que estavam lá, ela foi a única que passou. Os outros todos não passaram. E depois reuniram, falou assim, mas fulana, você falou assim, mas estava tão claro. Mas na hora me deu aquele branco, aquelas pessoas lá que sabe aquele branco? Você sabe a matéria, mas dá aquele branco. Então, querido, Jesus já venceu, amém? Saiba, todas as provações que você é colocado, Ele já te deu a condição de vencer, Ele já colocou em você os conceitos. Eu gosto muito do ministério de Jesus,
quando ele entra, primeiramente ele passa pelo mar, e ele está no barco, dormindo na polpa, e vem aquela grande tempestade, o mar fica revolto, as ondas ficam bravias, o vento soprando forte, e os discípulos, que eram homens que eram dados à navegação, porque haviam lá pescadores, Pedro, Tiago, João, não estavam mais conseguindo controlar a nau. Vamos afundar, vamos a pique. E aí um chega e acorda e diz: Senhor, não te dás que vamos perecer? Não te dás que vamos morrer? Vamos afundar. Não vamos chegar a outra margem. Jesus levanta e dá ordem ao vento e ao mar para que se acalmem, se aquietem. E o mar e o vento cessou e o mar se acalmou. E aí Jesus olha para eles assim: por que sois assim tão tímidos? Homens de pequena fé. Até quando vocês me terão aqui com vocês? Chegam na outra margem. A multidão, que na verdade Jesus tinha pego os seus discípulos, porque havia uma grande frequência de pessoas, e ele falou assim: vamos à parte, a um lugar deserto, para dar uma descansada. O que aconteceu? O povo, vendo que Jesus estava indo de barco, correram por volta do mar da Galileia, que estava do outro lado. Quando Jesus chegou, estava lá aquele povo. E Jesus olhou para eles e se compadeceu deles, curou os enfermos, pregou as palavras. E aí tem uma grande lição, né? Em certo momento, os discípulos falaram: Senhor, já está ficando tarde, manda o povo para as aldeias para se alimentar. E Jesus falou assim: dê vós mesmos a eles de comer. Aí já pegaram lá a comissão, né? Já fizeram como quer fazer. Falei assim: vem o relatório. Senhor, nós não temos dinheiro, já consultamos lá Judas, o Iscariotes, que é o tesoureiro, a bolsa está vazia, a conta está no negativo, não tem como. E olha, estamos longe de Belém, que Belém é a casa do pão, viu gente? Belém era uma cidade onde se fazia pão. Por isso Jesus nasceu em Belém, porque ele é o pão da vida, amém? Por isso que ele nasceu em Belém. Mas ele estava ali, Jesus assim: vede o que tens. Aí, eu gosto muito, eu falo da fé de André. Muitas vezes as pessoas veem o negativo, e André chega assim: Senhor, olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Mas aí ele mesmo trouxe, mas o que é isso para essa grande multidão? Não é nada. Isso aqui é a merenda de um homem. Era um rapazinho, segundo está lá em João, se você está lendo, um rapazinho trouxe a sua merenda, né? Eu quero falar uma coisa para você. Jesus falou assim: opa, farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Comeu? Não. Jesus pegou aquele
Mas André falou assim, colocou nas tuas mãos. Coloca nas mãos de Jesus o que te parece impossível, o que te parece improvável, o que te parece que não vai dar. Saiba, coloque na mão dele. E a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para os céus. Uma das coisas que eu quero falar para você, quando você estiver numa luta, numa prova, não fique olhando para a terra. Quanto mais você focar no problema, menos você vai ver o tamanho do teu Deus. Tira o foco dos teus olhos do problema e olha para aquele que tem a solução para o teu problema, amém? Jesus tirou o foco, ele olhou para o problema, olha, só tem isso, meu Deus, só isso. Não, ele pegou aquilo, olhou para os céus e agradeceu. Seja grato por tudo, até pela limitação, até por aquilo que você acha que não vai dar, pelo impossível, pelo teu impossível, não tem como. Agradeça. Jesus agradeceu, pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e o que ele fez? Primeiro ele mandou que o povo se sentasse. Antes de fazer isso, mande que o povo se assente em grupos de 50. Aí pegou, deu para os discípulos e falou, distribui. Os discípulos podiam falar assim, ele está doido, vai distribuir 5 pães para essa multidão? Mas eles obedeceram. O princípio da bênção, eu tenho falado isso, se você já tem me ouvido falar, é a obediência. Obedeça, mesmo que te pareça impossível, mesmo que pareça aos teus olhos, é algo que não tem como. Se Deus mandou, faça. Se Ele disse, faça. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não veja como, saiba que Ele é o Deus do impossível. É impossível para você? Não é impossível para Deus. Essa foi a palavra de Gabriel a Maria. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque para Deus não há impossíveis em todos os seus propósitos. E sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ele falou isso através da boca do profeta Jeremias. Só eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de destruição, para vos fazer prosperar e vos fazer chegar ao fim que desejais. Então, qual é o pensamento de Deus? Qual é o propósito de Deus? É de te fazer prosperar, e prosperar é crescimento, viu, gente? E aí, ele passou a mão dos discípulos. O que os discípulos fizeram? Comeram? Não. Começaram a distribuir. O milagre não aconteceu, a multiplicação dos pães não aconteceu na mão de Jesus. A multiplicação começou quando os discípulos obedeceram e começaram a distribuir. E havia lá, queridos, segundo o relato, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E criança é contada de 25 anos para baixo, porque era só considerado homem mesmo depois dos 25 anos. Então, segundo os estudiosos, mais ou menos umas 20.000 a 25.000 pessoas ali. E eles serviram,
todo mundo. Todos comeram a se fartar. Não foi um pedacinho. Comeram a se fartar. Eu até imagino, né? A pessoa pegou aqui aquele pedaço de pão e ia comendo pão e o pão, comendo pão e o pão, comendo pão e o pão, e comendo peixe, o peixe, botava um pedaço e ia aumentando. Depois que todos falam assim, estou cheio. Eu falo assim, agora recolhei o que sobrou, para que nada se perca. Deus não vai dar nada para que você desperdice, amém? E aí, quando recolheram, sobrou 12 cestos cheios. Mas não eram cestos grandes, não. Eram 12 combuquinhas. Sabe por quê? Porque os discípulos não tinham comido. Então foi a porção dos 12 discípulos. Quando você crê no poder de Deus, quando você se deixa usar por Deus, saiba, a sua porção está garantida, amém? Não vai faltar para você, mas alimenta a multidão, dá a de comer a quem tem fome. Acabou isso, já estava caindo a tarde. Jesus insta os seus discípulos a entrar no barco para voltar para o outro lado. Só que ele não vai com os discípulos. Ele se retira para o monte para orar. E novamente os discípulos pegam o barco. Aí Jesus não está lá com eles. Não está fisicamente. Na primeira vez ele estava fisicamente, mas estava dormindo. Mas estava ali. Eles saem por volta das 6 da tarde, na primeira vigília da noite. Jesus orando, a multidão não percebeu que Jesus tinha saído, mas perceberam que havia só um barquinho, e o barquinho tinha ido embora. Eles pensaram, Jesus foi com eles. Aí chegaram outras naus e eles entraram na nau e foram embora. Uns voltaram pelo caminho para ir atrás de Jesus. E no meio do mar novamente se levanta outra tempestade, outra prova. Jesus tinha dado a lição? Tinha ou não tinha? Jesus tinha ensinado a eles o que fazer? Mesmo que na visão deles Jesus não estava ali, mas Deus está sempre olhando para você, amém? Jesus sempre está com seus olhos em você, amém? Jesus está lá do monte orando e no Espírito acompanhando a situação. E o mar estava revolto novamente. E os discípulos tentando controlar. E muitas vezes você está tentando controlar na força do homem, na força humana, na sabedoria humana. E a coisa está indo de mal a pior. E vai caminhando para novamente ser afundado. E aí Jesus deixa a primeira 3 horas, a segunda 3 horas, a terceira 3 horas. A quarta vigília da noite, às 3 da manhã, digo assim, não adianta. Eles não aprenderam. Eles estavam ali já. Jesus vem caminhando sobre as águas. Sobre as águas revoltas. Sabe uma das coisas que o Senhor me fala quando eu vejo Jesus caminhar sobre as águas revoltas? Sabe o que Ele está dizendo? Para mim e para você, as suas tribulações, as suas
provas estão bem debaixo dos meus pés. E ele vem caminhando, e os discípulos vendo aquilo se apavoraram, é um fantasma. Já não nos basta essa tempestade, e ainda vem um fantasma, algo sobrenatural. E quantas vezes nós temos fantasmas nas nossas vidas vindo para nos aterrorizar? Né? Mas quando Jesus vai se aproximando, sabe o que ele diz? Não tenha medo. Não tenha medo. Vira para o teu irmão e fale para ele: não tenha medo. Jesus falou assim: sou eu. Sou eu. Jesus está aí do seu lado. Pastor, como o senhor sabe? Porque ele disse: onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí eu vou estar. Amém? Ele está aqui. Mas eu não estou sentindo. Mas não é pelo seu sentimento, é pelo que a palavra diz. Amém? Eu não posso viver por vista. Eu não tenho que ver para crer, eu tenho que crer e eu verei. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer na palavra, se você crer nessa palavra que eu estou liberando sobre você, nesta manhã, você vai ver a glória de Deus acontecer. Amém? E aí Pedro falou assim: Senhor, se é tu, que eu vá ter contigo. E daí Jesus libera uma palavra: vem. Era humanamente impossível. Você sabe, né, que corpo humano, se entrar na água, afunda. Mas Pedro levantou e pisou, que foi caminhando e olhando para Jesus, os olhos fixos em Jesus, não olha para a situação, não olha para o impossível, mantenha os teus olhos em Jesus. Amém? Enquanto você estiver olhando para Jesus, fixo no autor e consumador da sua fé, você vai andar sobre as tribulações, você vai andar sobre os impossíveis. Amém? O mar tinha parado de ficar revolto? Não. O vento tinha parado de soprar? Não. Mas Pedro, olhando para Jesus, ele caminhava. Mas diz lá a passagem que ele desviou o foco, tirou o foco de Jesus e olhou para a circunstância. Ele olhou o mar revolto, ele olhou a força do vento, e o que aconteceu? Ele afundou. Você não foi aquele afundar assim, em câmera lenta, não. Foi assim, ó. Vlupt! E ele... E aí ele clamou a Jesus. E Jesus estendeu a sua mão. E o pegou pela mão. E o trouxe para cima das águas. Herdalai gamanetsei. Eis que estou convosco todos os dias. Nernenene nascou. E não há outro Deus além de mim. Que estou trabalhando por vocês. Talgamanesi. Porque eu sou o Deus que faz muito mais do que você está pensando ou esperando. Argalashai, eu já liberei a ordem, Toramás, para os meus anjos, a vosso respeito. Morgonoshá, muitos que aqui estão sendo visitados. Erneoskam, você não está vendo,
mas eu estou agindo ao teu favor. Tomar garrane-se. Enquanto você está aqui a me adorar, eu estou cuidando dos teus problemas. Margaracim. Ergoroshna. E eu farei o melhor para você. Diz o Senhor. Amém? E aí ele pega Pedro, volta para o barco, ordena novamente que o mar se... O que faltou aos discípulos? Colocar em prática aquilo que eles tinham aprendido. Não é tentar controlar na força do homem, não é tentar controlar na teoria humana, é usar a autoridade que lhe foi dada. Amém? E novamente diz assim: homens de pouca fé, por que duvidastes? É isso que eu te falei. Contei tudo isso para mostrar que, se você entrar na tribulação, Ele já te deu condições de você sair do outro lado aprovado. Quando você é provado, é para você está com a condição, com as ferramentas, com as armas para ser aprovado. Amém? E é aquilo que eu te falei. Sabe, lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, e sobem com asas como as das águias. Quanto mais alto você subir, mais perto de Deus você vai estar. Olha, é inversamente proporcional. Quanto mais na terra você estiver, grande será o teu problema e pequeno será o teu Deus. Quanto mais você se descolar da terra e ir para as regiões espirituais, a águia ela vai subindo. Quanto mais alta ela vai ficando, menor é o que está embaixo. É a questão, quanto mais perto, maior. Quanto mais longe, menor. Onde você está? No problema ou em direção ao teu Deus? Sobe, se deixe levar pelas asas do Espírito. Porque o segredo da águia não é que ela tem asas fortes e se bate e sobe com força. Ela se solta nas termas de vento e vai subindo. E quanto mais alto ela fica, lá de cima, ela vê nada. Sabe quem te quer como galinha? É o diabo. A galinha, ela cisca, aqui o mundinho dela é aquilo ali, o problema dela é ali. Olhando para baixo, Deus quer você como a águia, galgando alturas inimagináveis. Amém? Glória a Deus. Você está pronto para agir sobre a circunstância? Você está pronto para determinar sobre o problema? Dar ordem para que o mar se cale, para que o vento cesse? Quer dizer para você que você já recebeu de Deus autoridade.
Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus falou assim: eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? É impossível. Não há impossíveis para o meu Deus. Jesus disse, e Marcos nos relata lá em capítulo 11, os discípulos ficaram admirados porque Jesus passou pela manhã e amaldiçoou a figueira. E quando eles voltaram, eles viram a figueira seca, a começar da raiz. Porque uma das coisas ali é por que a figueira foi amaldiçoada, né? Alguns podem pensar que foi injustiça porque não era tempo de fruto. Está no capítulo do livro. Sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Não é porque ela não estava... procurei fruto, não dá, está amaldiçoado porque não me deu fruto. Porque era uma figueira mentirosa. Ela estava passando uma coisa que não era verdade. E quantos de nós temos passado para os outros algo que não é real? Eu não entro em rede social, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Mas pastor, o senhor tem. Olha, se você vê alguma coisa que eu postei lá, você... Mas eu vejo as pessoas postando lá, tudo uma maravilha. Caras e bocas. Mas na verdade é só aparência. Quando você vai ver, não é nada do que está esses youtubers da vida, esses influenciadores, fazem isso para ganhar like. Mas quando você vai ver lá, a realidade é totalmente diferente. O que eles postam não é verdade, é inverídico, é imagem. A figueira estava cheia de folhas, e era conhecido na época de Jesus, na região, que a figueira, quando está com folhas, é porque ela já tem frutos. Porque a figueira é uma coisa interessante. No inverno ela perde todas as folhas. Fica ali com galhos quase que está seca. Mas quando vem a primavera, sabe o que aparece primeiro? O frutinho. Depois vem a folhagem. Então, se ela tinha folhas, ela tinha que ter frutos. Mas ela não tinha frutos. Ela estava mentindo. E quantas vezes as pessoas só vão à aparência? E foi por isso que Jesus a amaldiçoou. E aí os discípulos voltando viram, a figueira secou. E Jesus, percebendo, disse: creia em Deus. A primeira coisa, querido, para você ver o milagre acontecer, é você crer em Deus. Creia em Deus. E Jesus falou assim: e tudo o que pedirdes, crendo, não duvidando no teu coração, e crendo que já recebeste. É uma coisa meio estranha, né? Você pede, já
crendo que já recebeu. Isso será feito. E se você der ordem a essa amoreira, em outra passagem diz assim, der ordem a esses montes, que se tirem daqui e se lancem ao mar, não duvidando no teu coração, isso vai acontecer. Querido, seja realmente verdadeiro. Amém? Viva o evangelho pleno, transmita a verdade. Não queira passar por aquilo que você não é. E tenha fé. Fé é confiança. Confia no Senhor. No Deus que tudo pode. Ele tudo pode. Amém? Apresenta a tua causa. O teu é impossível a Deus. E saiba, Ele vai fazer o melhor para você. Eu não disse que Ele vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o melhor. Amém? Se você... Porque muita gente pensa assim, eu vou pedir e Ele vai me dar. Muitas vezes o não é a resposta que você precisa. Muitas vezes é bom, né? Quando a gente pede, Deus fala sim, aleluia. Mas muitas vezes você pede assim, eu peço e Deus fala assim, não. Amém, minha irmã, é isso aí. É por isso que Paulo fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês. Amém? Mas não era isso que eu queria. Mas é isso que você precisa. Eu falo que a dificuldade maior não é nem o sim nem o não. É o espera. Aguarda no Senhor. Espera no Senhor. E continua confiando. Confia no Senhor e espera nele. Não é espera por ele, é espera nele. O melhor lugar para você esperar o agir de Deus é estando nele. Amém? Porque ali você não vai ser atacado, você não vai ser destruído, você não vai ser aniquilado. E na hora certa, aquilo que você precisa, é o que está lá no Salmo. Confia no Senhor, espera nele, e Ele realizará o desejo do teu coração. Confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Saiba, Deus tem coisas para te dar nesse dia. Ele está trabalhando. Ele está agindo. Ele falou que você estava aqui e Ele estava agindo por você. Amém? Talvez você entrou numa luta. Não muda o teu posicionamento. Não muda a tua posição. Continua caminhando. Mesmo que os ventos sejam contrários, não pare de ir para o alvo. Não abandone a tua confiança.
porque a tua confiança, ela vai ser recompensada. O teu posicionamento, a tua perseverança, mesmo durante as lutas, mesmo durante as provas, mesmo que você está achando que perdeu, você não vai perder. Ao final, você vai glorificar e exaltar o nome daquele que é poderoso. Amém? Eu gosto muito da carta aos Hebreus, no capítulo 10. Quando fala: não abandoneis a vossa fé, a vossa confiança. Vocês precisam de perseverança. E depois de ter feito toda a vontade de Deus, entreis na promessa. Olha lá, Hebreus 10:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultuosa galardão. A tradução diferente. Porque necessitais de paciência. Aí ela pulou, eu não tive condição de ler. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão ou grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Não abandona, não retroceda, não deixe de fazer o que você vinha fazendo. Prova permanece. Permanece. E você vai ver. Pode ir para o 36. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O outro, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Quem é esse que vem? É Jesus. E ele virá e não vai atrasar. Amém? Mesmo que você pense que ele está atrasado, mesmo que você pense que ele não está vendo, ele está vindo para te socorrer. Ele vai agir, ele vai fazer justiça, ele fará justiça, mesmo que pareça tardar. Amém? Ele não atrasa. Ele chega no momento certo. Todavia, o meu justo viverá pela sua fé. Aquele que é justificado pela sua fé terá vida. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus? Quantos foram justificados? Eu sou justificado pela minha fé em Cristo Jesus. E se, aí é o grande problema. O meu justo viverá pela sua fé. O justificado pela sua fé terá vida. E, entretanto, portanto, todavia, se retroceder, você está caminhando nessa direção, continua caminhando. Mas o vento está contrário. Mas vai... Eu faço hidroginástica. E tem um exercício que o professor manda fazer. Ele manda o grupo andar no sentido da piscina, fazendo o exercício. Aí quando faz a onda ali, faz a corrente. É fácil, que beleza. Aí você pode até soltar que você vai, quando a correnteza está a favor, é uma beleza. Aí ele fala assim, do outro lado, rapaz, tem hora que Deus faz assim, continua,
vai ser mais pesado, vai ser mais difícil, mas ao final você vai romper e vai mudar, porque a correnteza que estava nesse sentido, você barrando novamente, você vai inverter ela. Amém? Amém? Não retroceda. Está caminhando, está vindo vento. Muitas vezes é bom, né? Diz, o avião está indo, né? Tem vento de popa, né? Vento de cauda, que ele chama. Rapidamente ele, aí assim, pegou o vento contrário. Gasta mais combustível, gasta mais força, mas chega no final, no destino. Amém? Não pare e principalmente não retroceda. Porque se você retroceder, olha lá, nele não se compraz a minha alma. Isso é Deus falando, viu, gente? Se você parar e retroceder, voltar à prática passada, primeiro parar de confiar naquele que é o provedor, naquele que é o mestre, naquele que faz todas as coisas, Deus não vai ter prazer em você. Amém? Glória a Deus. Mas eu gosto do versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da alma, conservação da alma. Amém? Nós, porém, diz assim, eu, porém, não sou daqueles que retrocedem. Sou, porém, dos da fé. Amém?